Bem-vindos ao segundo episódio do Livro no Tubo, seu canal de resenhas amadoras sobre livros. E hoje nós vamos falar do Wild Cards e do Guerra dos Tronos RPG, ambos da obra do George R. R. Martin. Saudações, bem-vindos ao Livro no Tubo, que é um canal criado por mim, Júlio César, com a intenção de comentar os livros que eu gosto. Bom, eu queria agradecer a quem compartilhou o vídeo anterior, que deu um joinha, que gostou e comentou. Isso é muito bom para quem está começando uma iniciativa como a minha, que tem, aí como intenção estimular a literatura de alguma forma. E no programa de hoje eu escolhi falar de um autor específico e duas obras relacionadas a ele. É o George R. R. Martin, que aqui no Brasil é conhecido pela série Crônicas do Gelo e Fogo, cujo primeiro livro é A Guerra dos Tronos, editado pela Leia. Já fazia um sucesso grande lá fora, e aqui foi potencializado pela série da HBO que adapta essas histórias, que é o Game of Thrones. Bom, além de escrever sobre fantasia de forma realista, o nosso autor também escreveu a respeito de super-heróis de forma realista. O romance é este aqui, o Wild Cards, que aqui está no primeiro livro, O Começo de Tudo, também editado pela Leia. Bom, só que o Wild Cards não é escrito exclusivamente pelo George R. R. Martin. Ele, na realidade, escreve e é o editor, porque vários autores colaboram escrevendo contos que são reunidos a cada volume. Estamos em torno de 22 volumes. Mas não fique assustado, porque cada volume conclui a história. Ok? Então você pegou o primeiro volume, você vai ter um conjunto de histórias que se fecham ali e que você pode tê-lo independente dos outros. O bacana é que a obra, o Wild Cards, começou no meio da década de 80 e, curiosamente, nós temos duas obras em quadrinhos que eu posso relacionar. A primeira é o Watchmen, do Alan Moore, e a segunda, o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Ou seja, os três, o Martin, Miller e o Moore, eles fazem uma abordagem madura, uma abordagem realista dos super-heróis, que até então vinham de uma época de ouro, de prata, onde eles eram realmente figuras de colante realizando atos fantásticos, nem sempre muito realistas, Mas o Martin, junto com seus colaboradores, ele consegue criar um universo fantástico, um universo de super-heróis moderno, um universo realista e que aborda aspectos da nossa sociedade, da própria característica do ser humano. Então são pessoas egoístas, são pessoas que têm seus receios, são pessoas inseguras e fogem muito ao estereótipo do super-herói de capa. Bom, a história começa com um vírus alienígena que explode em cima da cidade de Nova York e se espalha pelo mundo todo. Esse vírus é o vírus do Wild Card, a carta selvagem, e a cada 100 pessoas que são infectadas, 90% acabam morrendo. 9 se tornam deformadas, desenvolvem um tipo de deformação, ficam com a pele invisível, tem alguma característica animalesca, a trompa de elefante, e apenas 1% acaba desenvolvendo algum dom fantástico que não a deforma. E em cima dessa premissa aí nós temos diversas abordagens, sempre bastante interessantes, por irem para esse lado realista, por atraírem, por mostrarem um mundo mais crível, aonde pessoas teriam superpoderes. Então você pode esperar de tudo, sexo, poderes sendo colocados no âmbito da necessidade, ou seja, se você tivesse algum poder fantástico e tivesse pessoas da sua família com necessidade, você usaria esse poder para poder roubar, para poder adquirir dinheiro, para resolver uma situação. E mistura também muita questão do tipo, todos os que são deformados são excluídos da sociedade, colocados no canto, e isso provoca várias situações. Eu escolhi uma passagem para vocês e indico muito o livro.
O Ar de Casa ganhou inúmeros prêmios e, como eu disse para vocês, é um livro bastante recomendado para quem gosta de fantasia, de ficção científica, de aventuras fantásticas, com o toque realista que o Martin já é bem conhecido. E temos aqui também, quebrando um pouquinho esse ritmo de livros, né? O Guerra dos Tronos RPG. Para quem não conhece, RPG é um jogo onde as pessoas se reúnem para contar histórias. Uma pessoa geralmente recebe o papel principal, que é o mestre do jogo, ele planeja mais ou menos a história que vai ocorrer e as outras pessoas ali são personagens participando dessa história. Ok, acho que tem muitos canais aí sobre RPG, eu vou indicar um da minha esposa, que é o dadoviolado.com, e você pode jogar também no Google aí e encontrar outros exemplos. No caso, o livro que eu acabei de mostrar para vocês, ele procura descrever o cenário, né, das Crônicas de Gelo e Fogo, o cenário que é um pouquinho daquele que você está vendo na série do Game of Thrones, para que as pessoas possam criar suas próprias histórias dentro desse cenário. E por que, que o livro ficou bacana? Primeiro porque a tradução, ainda que não seja totalmente correlacionada com a da Leia, por exemplo, eles traduziram o sobrenome dos bastardos, por assim dizer, né? Cada bastardo no reino, ele tem o nome daquilo que simboliza a região, como por exemplo o Jon Snow é o Jon Neve, né? Porque ele está no norte, onde é mais frio, e assim por diante. Porto Real, aqui ficou Porto do Rei, e assim por diante. Tirando essas questões, o livro em si tem uma tradução bacana, você consegue acompanhar bem, né, com fluidez o texto, e eu acho que ele consegue fazer um apanhado no primeiro livro, existem outros em inglês, né, continuações assim, e passa uma visão bem ampla, né, resumida, de todo o cenário onde acontecem as histórias. Dois capítulos me chamam muita atenção. Para quem conhece de RPG sabe que são aqueles capítulos que trazem alguma regra, algo diferente dos outros livros. E esse algo, no caso do RPG do Guerra dos Tronos, é o capítulo sobre a questão da manipulação, da sedução e da intriga, com regras muito bacanas, né? Todo livro de RPG de época medieval tem um capítulo dedicado, né, às batalhas. Esse tem um capítulo dedicado à manipulação, à intriga, e ficou muito bem feito. Numa primeira leitura parece que são regras muito complexas ou grandes, mas a partir do momento que você passa por um exemplo, que você pratica, elas ficam numa fluidez bacana. E tem um capítulo também sobre grandes batalhas. Então tem como você realmente narrar com um grupo assim uma batalha épica ao estilo daquelas que acontecem no livro, né? O tom realista é mantido e outra coisa muito interessante no Guerra dos Tronos RPG é que o grupo de pessoas que vão, né, contar a história, que vão participar, inicialmente o que elas devem fazer é criar uma casa, né? Para quem conhece dos livros sabe que todas as intrigas acontecem entre casas, né? Entre os Starks, entre, né, outras que estão ali contidas. Aqui é a mesma coisa, você vai criar a sua casa, vai escolher alguma região, você vai estar perto dos Lannister, você vai estar mais ao sul, em Jardim de Cima, você vai estar ao norte junto com os Starks. Você escolhe uma região, coloca a sua casa, cria a história, cria o símbolo, divide o status de quem que vai ser o quê. Então o jogo traz realmente o clima, a característica forte que compõe a obra do Guerra dos Tronos, né? Recomendo totalmente. Para você que nunca jogou RPG, não sei se seria o livro ideal para começar, né? Mas eu também não vejo nada contra se você quiser adquirir e tentar reunir o seu próprio grupo de pessoas. Agora, a crítica que eu faço ao livro, que me deixou bastante incomodado, é que ele sai numa edição um pouco mais pobre do que lá fora. Primeiro por uma capa mole, o papel interior é um papel pouco assim, agrada menos, né? E ele é totalmente preto e branco, ok? Mas isso talvez eu que tenha tido contato com o livro original, que percebeu um pouco, sentiu, né, um pouco de perda. Para quem está acostumado a adquirir o RPG nacional, talvez não sinta isso, né? Se bem que
Quando eu falo adquirir o RPG nacional, eu sei que tem vários tipos de livros, né, recentemente lançados. Mas isso não atrapalha de forma alguma, o preço é bastante acessível. Ele é editado pela Jambô, né, jamboeditora.com.br, que é onde você pode comprar o livro e em outras lojas. Aqui em Belo Horizonte eu tenho certeza que você consegue também procurando na Kobolds Den, né, que é uma loja aqui que favorece muito o pessoal que está querendo jogar RPG. Bom, eu não escolhi nenhuma passagem do livro, porque livros de RPGs basicamente trazem descrições sucintas e regras, né? O que ficaria cansativo de você ler. Mas recomendo assim mesmo. Bom, espero que tenham gostado do nosso programa de hoje. Para o próximo, nós iremos falar de matemática, mas não fique assustado. São dois romances abordando o tema da matemática, A Rainha das Ciências e A Incompletude de Kurt Gödel, que são livros que eu tenho certeza que, mesmo você não gostando de matemática, você vai querer ler. Até o próximo programa, toda semana, na segunda-feira, aqui no nosso canal no YouTube. Um abraço!